Muito bom estar aqui no terceiro dia da Semana do Açúcar. Hoje está chegando a hora da virada. Vamos começar a falar dos bons açúcares. Ontem, com Elias Pereira e com Rafael Berá, você começou a se livrar daqueles companheiros indesejados. Hoje, na sequência, a gente vai conhecer melhor quais são as fontes de energia mais recomendáveis, como ter uma relação saudável com os açúcares e como substituir os seus adoçantes para você não ter que se privar do prazer do sabor doce quando bater aquela vontade. O professor Gabriel de Carvalho é nutricionista e farmacêutico bioquímico. Foi ele quem trouxe a nutrição funcional para o Brasil em 1999 e fundou o Instituto Brasileiro de Nutrição Funcional. É professor em cursos de extensão e pós-graduação no Brasil, na Argentina, Portugal, Espanha e diretor do Instituto de Nutrição Avançada. Se você já assistiu a aula de abertura da Semana do Açúcar, você bem sabe que ele dispensa apresentações, porque sempre traz informações claras, precisas, completas. Você agora vai assistir a uma conversa que eu e ele tivemos durante esses dias, só focando em soluções. Então, com você, Gabriel de Carvalho. Seja bem-vindo à Semana do Açúcar, depois daquela aula inaugural que a gente fez, né? Aquela aula de abertura que a gente fez, que foi antológica. Estamos aqui de novo nós conversando para a gente focar nas soluções para trazer aqui para o pessoal que está nos assistindo. Olá, pessoal, e olá, Gabriel, dá as boas-vindas para o pessoal. Então, vamos lá, né? Vamos conversar hoje sobre o meu tema, então, aí, como fazer essas substituições de forma saudável e entender um pouco sobre os carboidratos, né? Eu acho que as pessoas precisam ainda entender bastante coisa em relação ao açúcar, carboidratos, de uma forma geral. Então, vamos conversar sobre esse assunto aqui hoje. Maravilha. Você já tocou num nome aí, carboidrato. Então, vamos falar sobre os nomes para as pessoas entenderem por que a gente está falando sobre carboidrato na Semana do Açúcar. O que seria carboidrato? Então, carboidrato é simplesmente uma molécula, quimicamente, a gente define isso, né? Que tem carbono, hidrogênio, oxigênio, né? Três moléculas químicas, três átomos básicos, né? Tá, então... Quando a gente abre a proteína, eles têm nitrogênio também, então muda isso na composição. Então, o carboidrato, né, a modo mais, vamos botar assim, palatável, né, a modo alimentar, o carboidrato é aquilo que tem em todos os grãos, né, nas sementes, como então estou falando aqui de arroz, de centeio, de cevada, do trigo, da aveia, amaranto, quinoa e também as batatas, aipim, polenta, tudo isso, inhame, cará, tudo isso tem dominantemente carboidrato na sua composição. Maravilha. E tem ainda os açúcares, né? Os açúcares também são carboidratos. Então, a frutose, a glicose, a sacarose, que é o açúcar da cana, que é o nosso tema central aqui hoje. Bacana. Qual é a relação entre açúcar e carboidrato? Então, todo açúcar é um carboidrato, mas nem todo carboidrato é um açúcar. Então, essa basicamente é a diferença. Os açúcares são carboidratos de cadeia pequena. E os carboidratos como um todo podem ser pequenos ou grandes, né? Então, quando a gente fala em carboidrato, por exemplo, inclui o amido, que é o carboidrato mais comum nos alimentos, em todos esses grãos que eu falei, arroz, feijão, batata, massa, etc., tem amido. Então, que é uma cadeia, uma corrente com muitos elos. Quando a gente está falando do açúcar, da frutose, da lactose, que é o açúcar do leite, né? Ou a sacarose, que é o açúcar da cana, o açúcar de mesa. Isso é uma corrente de um ou dois elos apenas. Então, é uma corrente muito pequena. Então, essa é a diferença. Legal. Que bom. A gente já falou alguns nomes aqui e eu acho que já dá para começar a ficar um pouco mais claro como várias coisas têm nome de açúcar, né? Então, assim, vamos voltar. Carboidrato é um nome químico, né? Isso. Açúcar é um caso particular de carboidrato, ou seja, carboidratos que são formados de moléculas do que se chama açúcar também, que são frutose, lactose, maltose, galactose, só para citar os mais conhecidos.
Se é uma molécula sozinha ou se são duas moléculas juntas, isso forma carboidratos simples, e esses carboidratos simples são sinônimos de açúcar, é isso? Perfeitamente, exatamente isso. E existe uma outra categoria de carboidratos, que são os carboidratos complexos, que são formados de mais moléculas de açúcar. Não é só uma ou duas moléculas de açúcar, são várias moléculas de açúcar que fazem uma estrutura que se dá o nome de amido, é isso? Exatamente. O amido, tá? É uma corrente em que cada elo dessa corrente é uma glicose. Então, glicose, que forma uma corrente comprida que é o amido. Né? Já, por exemplo, a lactose, ela é uma glicose, um elo da corrente é a glicose e o outro elo da corrente é a galactose. Então, são uma corrente de dois elos. A sacarose, um elo é glicose e o outro é frutose. E a frutose é uma frutose livre, maltose livre, que é mais rara nos alimentos. E qual faltou? A glicose, como o nome é a glicose livre sozinho. Então, isso é o que a gente tem basicamente nos alimentos. E o detalhe, né, Léo? É o sabor doce. Isso. Os açúcares, esses têm um sabor doce. Então, essa cadeia curta, pequena, dá a questão do sabor doce para esses alimentos. Entendi. Então, quando eu comecei a pesquisar, enfim, o açúcar e esse universo, eu logo percebi que o nome açúcar designa moléculas mesmo, químicas, como essas que nós citamos agora, cadeias pequenas de duas moléculas também, então isso, carboidratos simples, vamos dizer assim, se chama açúcar, né? É uma categoria, são moléculas, é uma categoria também, e também designa aquilo que a gente comumente usa na nossa casa, que seriam as fontes doces, mas assim, né? Ou os açúcares refinados, principalmente os açúcares refinados, né? Tem uma coisa assim, açúcar é um nome de substâncias doces, basicamente, industrializadas, que nós temos na nossa casa e nós usamos nas nossas receitas e tal. Então, como tudo isso se chama açúcar, eu sempre gosto de começar esse papo com você, a gente explicando um pouco sobre isso, né? Tem também a questão de que açúcar, ele geralmente é associado à imagem de que ele é uma fonte de energia. Aí vamos explicar para o pessoal. Açúcar é fonte de energia, e se ele é fonte de energia, ele é uma fonte de energia saudável, recomendável? Sim, não, sob que forma? É possível falar isso? Coisas desse tipo. Vamos comentar um pouquinho. Então, vamos lá. A gente tem 3 fontes de energia básica para a nossa célula: a gordura, a proteína e o carboidrato. O carboidrato é sim uma fonte de energia e o açúcar é um tipo de carboidrato. Então, quando a gente pegar aquela glicose, aquela frutose, que é o açúcar de mesa básico que a gente está falando, mais frequente, que é a sacarose, que vem do açúcar branco, frutose, glicose, ela é quebrada em frutose e glicose. E a nossa célula sim usa aquilo, queima e gera energia, gera calorias que mantém a nossa célula funcionando. A questão é, as pessoas hoje comem. Então, a primeira parte da pergunta, né? Sim, é fonte de energia, não há dúvida nenhuma. A segunda parte, é uma fonte saudável? O problema hoje é grave, né? Porque os brasileiros comem no mínimo 18%, chegando a 25%, um quarto das suas calorias a partir do açúcar. E a recomendação internacional é que não seja mais do que 10% e que se limite preferencialmente a 5%. Então a gente está falando de 4 a 5 vezes mais do que o máximo recomendado. O que não quer dizer que seja o ideal. Porque o ideal não tem quase nada disso aí. Tá? Então a gente tem que entender que as pessoas estão absolutamente intoxicadas, saturadas de açúcar. Então elas comem uma quantidade de açúcares, de carboidratos totais e de açúcar, das duas coisas, em quantidades muito grandes. Mas principalmente de açúcares, ou aquilo que eu chamo de carboidratos rápidos. Né? Porque seja um carboidrato rápido, como uma maltodextrina, que está cheia por aí em produtos
dietéticos, inclusive shakes emagrecedores e chocolates para diabéticos e produtos que são para pessoas que não podem ter açúcar. E os caras põem maltodextrina dentro, que é uma espécie de cadeia mais longa, porém que o corpo quebra muito rápido. Então, é um troço absurdo que tem pessoas da indústria aí fazendo com a população. E também, por um outro lado, um arroz branco é um açúcar rápido, quer dizer, é um carboidrato rápido, desculpa. Sim. É um carboidrato rápido. Uma bolachinha de água e sal, uma bolachinha refinada, é um carboidrato rápido. Por mais que não tenha açúcar. Não é doce, não tem sacarose, não tem lactose nem frutose, mas é um carboidrato rápido. E vem aí todos os malefícios juntos desse carboidrato rápido. Entendi. Legal você estar citando essa coisa de carboidrato lento e carboidrato rápido, porque numa outra conversa você havia me explicado que existe essa classificação quanto ao dos carboidratos com relação ao tamanho da molécula, né? Que é carboidrato simples, que é açúcar, e carboidrato complexo. Existe essa outra classificação que você acha mais interessante e mais pertinente até para a gente discutir em termos de ser saudável ou não, que é a questão do carboidrato lento e carboidrato rápido. Vamos explicar um pouquinho mais para o pessoal o que seria isso, para eles entenderem quais são as implicações disso. Tá. O carboidrato rápido é um carboidrato que tu vai digerir rapidamente, absorver rapidamente. Ou seja, aquilo em 5, 10, 15, 20, 30 minutos entrou na tua circulação de forma abundante. Tudo aquilo que tu comeu. Para vocês terem uma ideia, quando tu come uma carne, pode ser um frango, um peixe, um ovo, uma proteína, aquilo leva 2, 3, 4 horas, às vezes, conforme a quantidade, para chegar completamente na tua digestão. No teu sangue, desculpa, para acabar a digestão e chegar na tua circulação. Então é algo extremamente lento. Quando tu comer um açúcar ou um carboidrato rápido qualquer, pode ser arroz branco ou purê de batata, aquilo em 20, 30 minutos, 1 hora está esgotado, chegou na tua circulação. E aí o teu corpo olha aquilo, nossa, o que eu faço com todo esse carboidrato? Então o cara que comeu esse purê de batata, com essa gelatina de sobremesa, eu não sei o que, com esse doce, tomou esse suco cheio de açúcar, um cafezinho com açúcar, chegou agora, sentou no escritório, sentou na cadeira e está ali parado. Então, agora tem que usar isso. Como é que o corpo vai usar esse troço? Ele não tem o que fazer. Começa a achar um lugar para botar. Vamos botar aqui no pneuzinho, vamos botar aqui no culote, vamos botar aqui nessa artéria. Vai botando. Por quê? Porque quando tu come esse carboidrato que é rápido, libera uma molécula chamada um hormônio, que é a insulina. E essa insulina ativa a produção de células novas. Ela joga o carboidrato para dentro da célula e manda, usa aí, te vira, usa. Ela pega o músculo, abre e joga carboidrato para dentro. Pega a gordura, abre e joga para dentro. Pega o fígado, e joga. Estimula tudo a proliferar. Só que se o teu músculo está lá parado, não tem como acordar o teu músculo para usar. Ela já viu, o músculo está parado, não vai dar ali não. Joga no outro lugar. E aí vai aonde? É para a gordura, que é ilimitada. O corpo pode produzir gordura de forma ilimitada. Então ele abre as portas do tecido adiposo e o carboidrato entra para lá. E lá ele vai ser convertido em gordura. Abre o fígado, as portas do fígado e joga lá, e lá vai converter em gordura. Então vai acumular gordura no fígado, vai acumular gordura na barriga, no quadril, na coxa, no braço, nas costas, não importa. E vai acumular gordura nas artérias e, com o tempo, dentro do próprio músculo, acumula gordura também. E é isso que então dá é um doença. caos metabólico e as pessoas comem açúcar e acumulam gordura. É isso que vai acontecer com carboidrato rápido ou com açúcar, tanto faz. Uhum. Então, os carboidratos rápidos, e o caso particular dele, dos carboidratos rápidos, açúcares, eles são metabolizados como gordura pelo organismo. Basicamente, a gente pode dizer isso se a pessoa é uma pessoa que, ao ingeri-los, não faz logo uma atividade física, né? Não é um atleta, alguma coisa assim. Deixa eu ver se eu entendi o processo, então. Repetir aqui para o pessoal. Comer o carboidrato rápido, isso é digerido rapidamente, quebrado rapidamente, vamos dizer assim,
entra na corrente sanguínea logo aquela injeção, aquela bomba, né, de energia, vamos dizer assim, no teu sangue. Se você não está fazendo atividade, se você não vai consumir aquilo... Bom, antes de falar sobre isso, os níveis de insulina no seu corpo, eles sobem. Isso é o sinal para o fígado começar a estocar, já que a pessoa não vai usar aquele excesso de energia que está ali. Então, as nossas células usam uma parte disso como energia e outra parte é estocado como gordura. É isso que acontece com carboidratos rápidos? Exatamente. Tá. Ela vai usar como energia para aquela tua manutenção. Tu está ali sentado, parado, para usar. Se tu fez exercício antes, tu está ainda num estado metabólico mais acelerado. Então, tipo, fui para academia de manhã, fui trabalhar de tarde, estou comendo esse carboidrato. Até vai usar um pouco mais desse carboidrato, porque o metabolismo fica mais acelerado. Mas não é nada que o cara precise de uma mega dose. O cara precisa de um carboidrato normal, lento, para ter um suporte constante e regular para o teu músculo. Entendeu? Entendi. Então, essa super dose de insulina sempre vai gerar problema. E eu vi também nas pesquisas que existe uma relação aí entre a insulina e a leptina. Parece que a insulina inibe a leptina, você me corrige se estiver errado. E a leptina também é uma substância, não sei se é um hormônio, que o organismo produz, que dá a sensação de saciedade. Ou seja, você com alto índice glicêmico, com muito açúcar no sangue, com muita insulina no sangue, você continua com fome. É isso que acontece? Perfeito, exatamente isso. Continua com fome. E outra coisa que acontece também, que é uma coisa muito importante salientar aqui na semana do açúcar, Léo, é que quando a pessoa dorme pouco, ela tem mais vontade de comer açúcar e ela bloqueia a leptina dela. E isso é importante falar porque hoje, se não me engano, 70% ou 80% dos brasileiros dormem menos do que deveriam. E aí as pessoas estão mais cansadas no dia seguinte e com mais fome. Isso é um tema super importante. Porque a pessoa que dorme menos vai estar mais cansada e aí o cérebro pede energia e a pessoa pede açúcar. E imediatamente é instintivo. Só que ela está com a leptina mais baixa e está com mais resistência à insulina, não consegue fazer energia e tem mais fome, é um descontrole metabólico geral. Interessante. Então aqui a gente, só mais ou menos dando uma introdução ainda sobre o universo dos açúcares para as pessoas e falando das definições, a gente aqui já está falando duas soluções para a pessoa equilibrar o nível de açúcar no sangue. Dormir melhor, isso não é só importante para equilibrar o nível de açúcar, é para muitas outras coisas. E acho que fazer um exercício moderado também, acho que ajuda a equilibrar também, né? Então já são até duas soluções que a gente está citando. Mas antes da gente cair dentro mesmo das soluções, vamos só falar então para o pessoal agora o que seriam os carboidratos lentos, o que é, em oposição aos carboidratos rápidos, como é que o organismo metaboliza os carboidratos lentos? Bom, então o carboidrato lento, ele é digerido lentamente e ele vai ser então absorvido lentamente e vai liberar insulina lentamente. Ok? Então essa é a diferença. Um faz tudo isso rápido, digestão, absorção e liberação de insulina, e o outro faz tudo isso devagar. Né? O principal representante dos carboidratos lentos nos alimentos é a batata doce. A batata doce tem todas as características lentas. Tá? Então ela é um carboidrato. A gente já vai falar sobre as fontes. Eu só queria que o pessoal entendesse isso bem. O lento, então, ele é digerido um pouco mais lentamente, porque o corpo tem que quebrar aquilo ali e ele deve ter fibra, não sei por que motivo enfim. Sim. É por causa das fibras. Então a gente já vai falar sobre as fibras também. Isso, os principais produtores da torre de fibras, exato. Tá. Aí ele vai sendo absorvido aos poucos, então essa energia, né, vai sendo jogada no sangue lentamente, de forma que talvez seja mais provável que o seu corpo vá aproveitando pequenas doses de energia ali, sem ter que disparar aquele alarme e hormônios e fígado e metabolizar como gordura, que isso é o que causa as doenças, né? Isso aí.
Maravilha. A sensação de saciedade existe também, né? Nesse caso do carboidrato lento, você fica mais saciado. Acontece isso. Claro, porque fica mais saciado também, porque aquilo tem mais fibras, fica mais tempo no seu estômago, no seu intestino, e também porque não dá a chamada hipoglicemia reativa. Quando sobe o açúcar muito rápido, muitas vezes ele também vai cair muito rápido. E a pessoa, depois de 1 hora ou 2, vai estar pior, com mais fome do que antes de ter comida. Entendi. Com carboidrato rápido. Chama hipoglicemia. Hipoglicemia. Então, aí a gente está falando de fontes de energia agora aqui, tá, pessoal? Você já citou que as gorduras são uma boa fonte de energia, elas estão deixando de ser vilã como elas foram rotuladas aí na década de 80, né? Estão retornando aqui. Claro que tem as más e as boas gorduras, mas isso é assunto para uma outra semana, para a semana da gordura, de repente. Né? Aí tem os carboidratos, eles são fontes de energia, mas a gente já está explicando aqui por que os carboidratos rápidos não são os mais saudáveis, provavelmente para você, a não ser que você seja atleta, mas mesmo assim não é a melhor fonte de energia, vamos dizer assim, não é a que o seu organismo vai receber de braços abertos, né, para criar uma imagem. Então, a gente deveria conhecer melhor, então, os carboidratos lentos. Vamos dizer agora, na prática, assim, quais são os maiores representantes dos carboidratos lentos. Você já falou da batata doce. Vamos dar mais fontes para as pessoas saberem o que elas podem usar mais na alimentação delas. Olha só, duas fontes legais são a quinoa e o amaranto. Tá? São alimentos que têm um bom teor de carboidratos e bom teor de proteínas e fibras. Então dá uma equilibrada nessa liberação. Outro alimento interessante são o arroz selvagem e o arroz negro. Também por terem bem mais fibras, são mais interessantes, inclusive, que o arroz integral convencional. O arroz integral, seja a agulhinha ou o cateto, são já mais rápidos. Depois vem o parbolizado convencional e o branco, então, que é que nem açúcar. Tá? Muito rápida a liberação. O integral é um pouco melhor, mas o negro e o selvagem são melhores. O que mais a gente tem aqui? Centeio. Centeio é um carboidrato super interessante, bem lento. O grão, falando de grãos, né, gente, não só a farinha. O grão do trigo também, para quem consome glúten. O grão de trigo é um carboidrato lento também. E os feijões, as leguminosas, lentilha, ervilha, feijão preto, marrom, branco, todo grão de bico, todas essas leguminosas contém carboidratos de liberação lenta e gradual. Então também é uma fonte bem interessante. Grão de bico, ervilha, lentilha, legal. E as raízes também, né? Aí batata você já até mencionou aqui, batata doce, cará, o inhame também. Isso, o cará, eu já tenho algumas informações que não é um carboidrato muito lento, não. Da mesma forma que a batata inglesa, que são mais rápidos. E o inhame, que eu ainda não tenho essas informações. E o aipim, a mandioca, é um carboidrato rápido também, tá? Então, das raízes, a batata doce é o mais lento de todos e o inhame ainda não tem essa informação, não consegui achar essas tabelas legais ainda. Tá? Essa informação. Fico devendo. Às vezes não é muito simples achar as informações aí. Então, aí vamos dizer, você falando sobre isso, eu logo lembro aqui que a gente tem culturalmente no Brasil aquele hábito de fazer um prato com arroz, feijão, macarrão, farofa, né, o famoso PF, batata frita ou purê de batata, enfim, é uma mistura de carboidratos. Então, isso para mim abre duas possibilidades de pergunta para você. Uma é se para o organismo, metabolicamente, independe essa questão de estar misturando ou não, ou se misturar é pior ainda. E outra é, se você pelo menos agora sabe que está comendo um carboidrato rápido e você não vai depois, sei lá, carregar saco de obra, né? Ou fazer algum exercício muito pesado que te demande muita energia, qual seria a recomendação de uso desses carboidratos de absorção rápida?
Tá? Então, essa combinação, essa misturança toda que a pessoa faz, imagine que é só carboidrato. Para o corpo não tem problema, tá? Aquilo vai virar açúcar igual e não muda nada. O problema é que quando ela mistura, ela come muito mais. Todo mundo já teve essa experiência. Vai num restaurante mais chique, mais caro, num jantar, pede só um prato, né? Um prato, um risoto. O cara come, putz, quando vê, não consegue nem acabar aquele prato. Porque é muito monótono, é o mesmo sabor, assim. Ou pede um prato de massa. Pô, aquela massa tá boa, mas depois o cara não aguenta mais aquilo ali, né? Porque é muito repetitivo o sabor. Então, se tu tivesse naquele mesmo volume 8 sabores, 5, 4, quanto mais variação de sabores, menos você enjoa, digamos assim, mais você tolera e vai comendo mais. Então, mais variedade é péssimo, no sentido que a pessoa vai comer muito mais. E o grande problema que a gente tem hoje é a obesidade. Então, para a pessoa emagrecer uma boa, ter um tipo de comida só no prato, a pessoa não aguenta comer aquilo ali tudo. Então, sacia mais. Então, o problema é esse, é comer mais. Isso está bem comprovado. Tanto se você vai num buffet que é por quilo, que você vai pagar por quilo de comida, eles ficam um prato bem grande e bastante variedade de comida, para você pegar mais e ver aquelas cores. Enquanto se for um buffet livre, o cara quer que você pegue menos, ele põe um prato pequeno, já põe menos variedade, você vai comer menos. Então a gente já está aqui apontando uma outra solução. É não misturar um monte de carboidrato para que você não coma uma quantidade muito maior do que o seu corpo precisa. Em termos de açúcares, tá, Gabriel? Existe alguma forma saudável da gente lidar com eles? Tipo, existe algum açúcar, alguma forma de ingerir o açúcar que seja menos prejudicial? Tá. Bom, a gente tem que pensar sempre nos açúcares menos refinados, tá? Que vão te entregar pelo menos algum nutriente junto com eles. Essa é a melhor ideia que eu posso ter. Açúcar, a gente tem que sempre saber que ele é inútil. Ele não serve para nada, a não ser para adoçar o paladar. Para o corpo, bioquimicamente, não tem nenhuma função, ou seja, qualquer quantidade pode atrapalhar. Quanto menos, melhor. Claro que eu não vou dizer que uma pessoa comendo uma colherinha de chá de açúcar vai acontecer alguma coisa com ela, vai morrer mais cedo. Acho praticamente impossível que isso vá acontecer. De qualquer forma, a pessoa tem que entender que se ela usar um açúcar mascavo, ou usar um melado, ou usar um mel bem escuro, orgânico, né? Ou usar por exemplo, um açúcar de coco, ela vai estar consumindo nutrientes, não só o açúcar, se o carboidrato simples, a sacarose, ou frutose, ou glicose, ou maltose, algum desses tem também. Bom, o que importa é que ela vai ter algumas vitaminas, alguns minerais, e isso pode enriquecer um pouco a alimentação dela por um outro lado. Então, se a pessoa for usar, é legal ter uma opção assim, uma opção com mais nutrientes na sua composição. E, obviamente, né, como a gente estava dizendo, que o fundamental é usar menos. Mas, se for fazer uma escolha, escolha esses, então, né? Bom, do ponto de vista metabólico, a gente sabe que açúcar branco, mascavo, cristal, orgânico, demerara, rapadura, melado, enfim, tudo a gente metaboliza do mesmo jeito, né? Então, a recomendação é ingerir pouquinho. Assim como o que a gente estava falando antes, da questão dos carboidratos. Se o carboidrato for de absorção rápida, a solução é comer pequenas porções, não misturar diferentes tipos de carboidrato e comer pequenas porções desse carboidrato e de preferência com fibra também, né, Gabriel? Exatamente, preferência com fibra, com gordura, com proteína, então sempre mais acompanhado de outros alimentos e isso para a pessoa poder liberar, absorver aquilo mais rapidamente, chegar mais lentamente na circulação. Exatamente isso. Maravilha. As saladas aí trazem bastante fibra, né? E bastante nutrientes, sais minerais e tal. É legal. Exato, claro. Sempre o prato está bem rico em saladas, né? Bacana. Aí voltando para o açúcar, então.
eu estava me referindo também, por exemplo, ao açúcar das frutas, né? Isso é uma questão que a gente levantou no Hangout. Não tome suco. Nossa, eu sou carioca, cresci em lojas de suco, tomando suco, ia para a praia e tomar suco e tal. E quando eu descobri que suco é uma bomba energética, vamos dizer assim, porque ele é concentrado, porque num suco, sei lá, de laranja, você está tomando 5 laranjas, se você for comer a laranja, você come uma laranja, 2 laranjas, aí começou a cair a ficha. Então, a fruta é uma fonte saudável de açúcar, explica isso pra gente. E o suco não seria. Então, vamos lá. Obviamente, né, Léo, que tomar um suco é muito mais saudável do que tomar um refrigerante, como as pessoas comparam às vezes só caloricamente. Um copo de suco de laranja tem X calorias, então eu vou tomar uma Coca-Cola que tem menos calorias, tem as mesmas calorias. Ou vou tomar um refrigerante zero, que não tem calorias. Isso é incomparável, é inegável que o suco é melhor opção que um refrigerante comum ou um refrigerante zero, mesmo tendo açúcar. Quando a gente fala do suco de laranja, tem estudos mostrando até um impacto benéfico, algumas coisas benéficas depois de tomar. Mas, se a pessoa já está com excesso de peso, já tem alguma gordura no fígado, essa frutose vai impactar negativamente na gordura do fígado, nos níveis de ácido úrico, na resistência à insulina, todo o funcionamento do metabolismo nessa área de insulina. Por este motivo, é uma dose muito grande de frutose, sem todos os nutrientes que estão presentes na fruta. Então, isso já tem estudos mostrando. Quanto mais a frutose pura em pó, ela faz mal para a saúde. Né? Ou um adoçante à base de frutose, que tem nos supermercados, ou xarope de frutose, que também tem, que é usado nos Estados Unidos para adoçar os refrigerantes. Eles usam um xarope de milho rico em frutose. Então, é pior, não tem nada a ver isso com a frutose em pó do que tomar um suco de frutas. Mas o ideal, como tu falaste, é comer a fruta inteira, porque ele tem as fibras, as vitaminas, os minerais e o sinergismo dos nutrientes. Quando tu espreme a laranja, tu deixou um monte de coisas de fora, tu jogou fora vários nutrientes. Então, quando tu come ela inteira, é completamente diferente. Então, se você for fazer um suco, a minha dica é liquidifique a fruta inteira, ok? Liquidifique ela inteira e, se possível, adicione uma fonte de fibras. Uma semente germinada. Então, coloque ali uma farinha de banana verde, uma farinha de coco, ou uma fibra de maracujá, um farelo de arroz. N fontes de fibras que podem tornar esse carboidrato de mais lenta absorção. Uma linhaça germinada também, hidratada. Linhaça, combina chia, exatamente. Legal. Bom, então a fruta na forma in natura seria uma fonte saudável aí de açúcar, vamos dizer assim, né? Porque é saudável e é até importante frisar, porque via de regra as pessoas comem poucas frutas. E quando meu paciente chega no consultório, eu digo, suco de fruta não vale. As pessoas têm que comer 3 ou 4 porções de frutas ao dia. Isso é importante. As pessoas brasileiras comem muito menos do que isso. Então fazem bastante errado. E tem um outro lado também, né? Tem assim, se a pessoa comer muita fruta, isso aí não seria uma alimentação para pessoa comum, seria uma alimentação de atleta, né? Porque ela vai estar ingerindo muita energia e ela precisaria gastar isso para ser uma coisa harmônica para o organismo dela. É isso? É difícil alguém ingerir assim, muita fruta. Eu já tive um caso de uma paciente que veio uma vez que ela comia 8, 10, 12 laranjas no dia, ela tinha uma adição por... Mas isso é raro, se a pessoa ficar nessa faixa de 3 ou 4 porções, ela está indo bem em geral. Entendi. E como é que a pessoa... Existe uma maneira da pessoa saber quanto de... Não quanto de fruta, mas quanto de energia ela precisa por dia, ou ela precisa numa refeição, quanto de carboidrato, ou quanto de carboidratos e açúcares ela tem necessidade, enfim. Talvez vocês falem em calorias, né? Por dia. Sim, tem como saber, Léo. Tem que consultar um nutricionista.
Eu acho bem importante falar sobre esse assunto, porque as mulheres todas têm um ginecologista, as pessoas têm um dentista, que vão lá uma vez por ano, e elas não têm um nutricionista. As pessoas deveriam ter o hábito de consultar um nutricionista a cada 6 meses ou uma vez por ano, para ter realmente uma consultoria, para ter uma ideia do que está acontecendo na sua saúde, na sua alimentação. Não precisa ter aquela ideia, vou consultar todas as semanas no nutricionista, isso é caro, não sei o quê. Mas o cara vai toda semana, realmente é um impacto financeiro. Eu tenho vários pacientes que consultam a cada 3, 4 meses, a cada 6 meses. Então, isso não pode ser que isso é inviável para ela. Tem muita coisa, muito gasto que as pessoas fazem e que não tem nada a ver com a saúde delas. É uma questão de prioridade, né? As pessoas têm que ter o hábito de cuidar da sua saúde, de botar a sua saúde em primeiro lugar, né? De realmente valorizar isso como o bem maior que a gente tem. Então, eu vejo como fundamental essa ideia de promover que as pessoas tenham o hábito de ter um nutricionista que elas visitem regularmente. Tá? Então, essa é a única forma de saber realmente quanto precisa comer. Sim, aí elas se atualizam também, e eu acho que a nutrição é uma ciência ainda em evolução, né? E cada pessoa tem um perfil metabólico, então aquilo que você se alimenta, eu acho que tem muito a ver também com uma experimentação, né? Com você, depende da sua fase também de vida, enfim, depende da sua fase, depende do seu estilo de vida, depende de muita coisa. Então é uma coisa que você vai ganhando experiência e vai aprendendo, junto com um profissional, com acompanhamento, é realmente mais interessante. Aí voltando para a questão do açúcar, tem a fruta, então, é uma fonte legal. Nas nossas pesquisas... Bom, a fruta seca é uma fonte legal também? Fruta seca é uma fonte boa, em termos que concentra muitos antioxidantes. Eu dou o exemplo das passas de uva, do damasco seco, da ameixa seca, que são frutas que têm um custo-benefício bom, em termos de ter uma boa fonte de antioxidantes. Mas tem bastante frutose ali, e pode ter alguns conservantes também, que se usa para não ter proliferação de bactéria no fungo. Mas me preocupa que a frutose é bem concentrada. Então a pessoa tem que ter cuidado para não pegar aquilo e começar a comer de quantidades grandes. Né? Uma colher de sopa por dia, aí está no limite bom. Se a pessoa começar no máximo, né? Senão ela começa a ficar com muita frutose também, como se fosse um suco de frutas. Né? Um pouquinho então já é suficiente para o aporte energético necessário, né? Esse é um alimento bom para trilhas, por exemplo, né? Eu costumo usar em trilhas, em caminhadas longas, né? Um lugar que é pouco peso e muita energia, né? E pouca quantidade de peso que você carrega. E no meio da tarde, você está comendo umas castanhas do Pará, umas macadâmias, umas amêndoas, pode colocar um damasco junto, algumas ameixas secas, pode ser. Tem vários nutrientes bem saudáveis ali dentro, né? Legal. E ela tem um sabor concentrado doce, né? Então você já dá aquela saciada na vontade de comer doce. Exatamente. Essa questão do sabor doce é uma questão que a gente não abordou ainda, né? Que é também bem importante, né? Pode falar. Porque as pessoas, quando a gente sente o sabor doce na nossa língua, a gente libera no cérebro algumas substâncias, como a serotonina, a dopamina e também as endorfinas. Então, quando a gente sente o sabor doce, isso dá um prazer cerebral, não é só na língua, é cerebral muito intenso, por esses 3 grupos de substâncias, serotonina, dopamina e endorfinas. Então, o açúcar e os alimentos doces têm essa possibilidade. Interessante que os adoçantes, que não têm calorias, não tem esse mesmo efeito, é um pouco diferente no cérebro. Mas, de qualquer forma, tem algum efeito também. Então, a gente sentindo algum sabor doce na língua tem um reflexo cerebral. Então, muitas pessoas gostam de comer doce porque precisam, que estão acostumadas com essa concentração mais alta de serotonina, de dopamina, de endorfinas, que não tem isso por outra fonte. Né? Então, é super complexo explicar assim só falando, mas tem vários problemas no metabolismo que causam a baixa da serotonina, baixa da dopamina, e até vamos dizer assim, a falta das endorfinas, que é o mais fácil, que vem mais das faltas de atividade que dão prazer, como a atividade física. Então as pessoas acabam usando o doce como fonte de prazer, o açúcar como fonte de prazer, ao invés de ter uma leitura, um hobby,
uma atividade física adequada, né? A própria atividade sexual também libera isso tudo, serotonina, dopamina e endorfina. Então as pessoas vivem num mundo com muita dor, com muito desprazer, com muita frustração e acabam descarregando no açúcar essa vontade, esse desejo de subir essas substâncias dentro do seu cérebro e ter então um prazer imediato. Essas substâncias são as que são chamadas de opioides naturais, é isso que o nosso corpo produz e gera uma sensação de bem-estar? É isso? Entre a serotonina e a dopamina são neurotransmissores, tá? E a endorfina é uma substância neurotransmissor-like, tá? Os opioides naturais são as endorfinas se encaixam nessa definição, sim. E tem ainda as caseomorfinas e gluteomorfinas, que vêm do glúten e das proteínas do leite, que são as caseínas. Então, esses são os opioides externos ou exógenos, e os opioides internos, que são as endorfinas. Então, as endorfinas são opioides, os outros dois são neurotransmissores propriamente ditos. Entendi. O que interessa aqui pra gente, então, é que o nosso sistema, o nosso organismo, ele já produz essas substâncias, esses hormônios que aumentam os nossos níveis de bem-estar, mas existem alimentos externos e fatores externos também que induzem o aumento desses níveis artificialmente, vamos dizer assim, muito entre aspas, né, externamente, vamos dizer, um estímulo externo que induz o aumento dessas substâncias do bem-estar, vamos dizer assim. Então, isso para mim levanta a questão levanta duas questões aqui. Eu, de cara, penso em duas coisas. Uma, talvez isso, você me corrija se eu estiver errado, mas talvez isso explique por que laticínios, produtos alimentícios com glúten e o açúcar são altamente viciantes, né? Porque logo despertam uma super sensação de bem-estar, dão aquele barato quando eles entram no nosso sistema. Esse é um dos motivos, né? Então isso logo me remete a uma solução, que é fazer o quê? De que forma a gente pode estimular com que o nosso próprio corpo produza internamente, sem depender de elementos externos, que ele produza mais essas substâncias, esses hormônios, esses neurotransmissores que aumentam o nosso nível de bem-estar. Então, a atividade física aumenta as endorfinas, tá? Aí a gente precisa, para ter serotonina e dopamina, é uma coisa um pouco complicada só de explicar assim. A gente tem que ter vários nutrientes para se produzir isso. Então a gente tem que ter os aminoácidos triptofano e tirosina. O triptofano é para produzir a serotonina e a tirosina para produzir a dopamina. Mas para converter o triptofano e a tirosina em serotonina e dopamina, respectivamente, a gente vai precisar de várias vitaminas e minerais, como magnésio, vitamina B6, vitamina C, ácido fólico. E aí a gente pode entrar até no hormônio tireoidiano T3, que é fundamental para ter dopamina. E aí para ter o T3 vai selênio, vai ferro, vai vitamina A, vai zinco, vai iodo. Então, o que é importante dar a noção, por que a gente precisa ter um nutricionista? A gente tem que aprender a comer de uma forma que consiga chegar a todos esses nutrientes. E qual o nível sanguíneo que eu tenho que ter de selênio, que é o ideal? E qual o nível de zinco que eu tenho que ter? E quanto de ferro eu preciso? Bom, e se eu sou vegetariano, como é que está o meu nível de ferro? Qual é o meu nível de ferritina? Entendeu? Então, quando a gente começa a olhar tudo isso, a gente vê um pouco da complexidade do negócio. Porque uma coisa, é que se as nossas escolhas alimentares fossem corretas, se os nossos alimentos fossem orgânicos, se a gente vivesse como há 100 anos atrás, a gente não tinha como fazer opções erradas. Todo alimento é orgânico, nada era refinado, nada era industrializado. Hoje, a gente já estragou isso tudo. Então, as pessoas vão naturalmente fazer escolhas erradas. Hoje, o orgânico é a exceção, o não refinado é a exceção, a gordura boa é a exceção.
o que até 100 anos atrás, ou menos, até 50 anos atrás no Brasil, antes da década de 70, isso era a regra. Até a década de 70 era praticamente tudo orgânico, natural, etc. Não tinha industrialização, era muito baixa, na verdade, a industrialização. Então, hoje a gente precisa de orientação para entender isso tudo e poder usar a nossa lógica, a nossa razão para nos convencer a fazer o que é melhor para nós, né? Para botar isso para funcionar, para ter saúde. Para fazer escolhas mais inteligentes, né? Pois é. Maravilha. Então, eu separei aqui... bom, você falou dos adoçantes também. A gente não comentou dos adoçantes. Desculpa, eu queria te perguntar uma coisa muito rápida antes da gente falar dos adoçantes. Você falou que, então, para aumentar esses níveis de endorfina é exercício, e dopamina seria aumentando aí o hormônio tireoidiano, aumentando níveis de selênio, de zinco, de ferro, de iodo, né? Vamos falar rapidinho, assim, citar rapidamente para as pessoas fontes de alimentos ricas nesses nutrientes. Vamos lá. Selênio, castanha do Pará. Tá? Zinco, para os vegetarianos, semente de girassol, semente de abóbora, germinada. Podemos pensar também na lentilha e no feijão marrom, também germinados. E para os que comem carne, carne de gado, carne suína são as fontes top de zinco. Vamos para o iodo. Iodo, algas marinhas são muito importantes. Aquela alga que se usa no sushi, então, que é a nori, ela é adequada tanto para vegetarianos quanto para os onívoros, né? Então, é uma fonte muito boa. Vitamina A gente come através do beta-caroteno, dos vegetais e frutas de cor amarelada, então isso é fácil. Só precisa ter o zinco e o ferro para o beta-caroteno virar vitamina A dentro do nosso corpo. O ferro também, para os que comem carne, a carne de gado, a carne suína, as carnes vermelhas são as que mais têm ferro. Para os vegetarianos, as folhas verdes escuras são a melhor fonte, como em primeiro lugar, então, folha da couve, do brócolis. E também o feijão branco, os feijões mais claros são ótimas fontes de ferro, mas aí tem que ter a germinação com bom aproveitamento. Tá? Perfeito. Beterraba não é fonte de ferro, que o pessoal usa, tá com anemia como beterraba. E também espinafre. Espinafre tem ferro, só que tem muita substância nutricional. Então tem que deixar de molho em água, depois tem que refogar para diminuir um pouco isso, para aumentar a absorção. Maravilha, acho que a gente deu algumas fontes aí para as pessoas. Pessoal, isso tudo que a gente está falando aí ajuda a elevar os seus níveis de dopamina, isso faz com que você dependa menos de açúcar, com que até você mude o seu paladar, né, Gabriel? Exato. Né? Ok, então vamos falar um pouquinho dos adoçantes. Quando a gente fala de adoçante aqui, eu tô me referindo a alimentos ou não alimentos que dão um sabor doce, né? Isso. Que dão um sabor doce. Então tem adoçantes que são açúcares e tem adoçantes que não são açúcares também, né? Tem açúcares que se encaixam nessa categoria de adoçante e outros que não. Da minha pesquisa aqui, o único adoçante que seja açúcar que é assim recomendável, mas mesmo assim com bastante moderação, é o mel. Teria algum outro? Se lembra assim? Olha, eu colocaria na mesma linha o melado também. O melado. Ok. Apesar dos mais populares em termos de custo, melado e mel são os mais interessantes em termos de custo-benefício. Porque eu já acho que o açúcar de coco muito caro. O diferencial dele não é uma coisa que vai se popularizar, né? Mas mel e melado dá para fazer alguma coisa. Sim, o mel e o melado, eles são ricos em nutrientes, né? Antioxidantes também, não é isso, Gabriel? Isso, minerais, cálcio, ferro. Maravilha. Substâncias antioxidantes, fenóis, tem bastante coisa boa. Só que eles são riquíssimos em frutose e eles são de absorção rápida, eles são açúcar, né? Então entra naquilo que a gente falou antes. Apesar de ter toda essa riqueza que os acompanha, são para serem consumidos assim com bastante moderação. Tipo, é como medicina, né? Mel não é aquela coisa que você tem que ficar tomando todo dia. É uma colherzinha com limão,
né? Assim, eventualmente e tal. Não é todo dia. Melado, mesma coisa, né? Isso aí, pode ser. Existe um apego grande ao sabor doce, não é? É verdade. Porque por causa daquele reflexo neural, que eu já expliquei, neurológico, das endorfinas, dos neurotransmissores, serotonina e dopamina. Então aquilo dá um prazer imediato. Tem pessoas que nunca sentiram aquele nível de serotonina e dopamina. E tem gente, obviamente, que sente isso usando drogas, usando cocaína, usando heroína, isso também acontece. Tanto que o poder de vício do açúcar é igual ou maior do que essas drogas. Tanto que você vai ver pessoas que eram aditas a drogas, drogaditos, eles largam as drogas e ficam usando açúcar com café. Cafezinho com açúcar e outras drogas, e doces, e balas, e chicletes o dia inteiro. Né? Então, óbvio, essas drogas matam o cara a curto prazo, como cocaína, heroína, etc. E o açúcar também mata, mas mata a longo. Então, é uma escolha bem menos ruim, né, em termos de saúde. Mas o efeito cerebral é muito intenso também. Né? Então, é importante reconhecer isso, né, esse efeito. Então, a pessoa teve vontade de comer doce, come uma fruta, come uma fruta seca. Uma fruta seca. Enfim, um pouquinho de mel, melado. Uma colher pequena de melado, uma colher pequena de mel e põe na boca diretamente. Isso. A Inês vai dar umas receitas muito legais com frutas secas, coco também, lá no quinto dia. Então eu convido as pessoas a assistirem também, que está muito bacana a palestra dela. E eu separei aqui mais algumas soluções. Vamos ver aqui, ó. Eu acho que a gente podia falar dos adoçantes também, né? Acho que é muito importante. Então vamos. Adoçantes. Que não são açúcar. Os adoçantes não nutritivos, né? Os adoçantes que não são calóricos, também chamados assim, ou adoçantes não nutritivos. Então, aquela primeira leva de adoçantes começou lá com aspartame, com sacarina, com ciclamato de sódio, que hoje já estão muito abandonados e muito pouco utilizados pelos riscos à saúde que já se viu associados a eles. Ainda tu encontra hoje o acesulfame-K, que é o acesulfame de potássio, que também está se usando cada vez menos, e hoje o que estão se usando mais é a sucralose, e também está se usando mais a estévia e os polióis. Os polióis que são o eritritol e o maltitol e o xilitol, né? Em todos esses que eu falei, já existem estudos mostrando problemas, tá? Então a gente não consegue hoje dizer assim com tranquilidade, use tal adoçante que ele é absolutamente seguro. Seja a sucralose, o eritritol, o xilitol. O eritritol, que eu não li nada de ruim ainda. Mas o xilitol, o maltitol, a estévia, todos eles têm algum estudo mostrando algum problema. Mas isso é sempre complicado. Mesmo. Porque se tu põe uma mega dose num animal, tu consegue fazer mal com água e matar com água. Né? Então é complicado, tu tem que ter muita... os estudos até chegarem em seres humanos ou serem bem feitos de aplicar no ser humano são coisas que ficam ainda um pouco difíceis, né? A diferença, né, entre o remédio e o veneno é a dose, né? Então, exatamente. E como a gente falou aqui, essa questão científica da nutrição, dos estudos, se faz mal, se faz bem, isso aí é uma coisa que vai mudando muito, enfim, essa coisa vai evoluindo. Então é difícil ter certeza. Talvez a gente possa recomendar assim, moderação para as pessoas usarem isso. Assim, a recomendação agora, nesse momento, é se você quer usar um adoçante, usa o stevia, em vez de usar um aspartame. Isso. Tem o xilitol e o eritritol, que você comentou aí, que são álcools, né? Enfim. Já começa a se encontrar mais no mercado hoje. O xilitol e o eritritol, e a estévia também. E aí aquele negócio, sempre que o sabor ficar muito doce, coloca menos. Tu tem que se habituar a colocar menos e diminuindo gradualmente. A pessoa usa um adoçante, usa 10, 15, 20 gotas, então tem que diminuir. Se ela usa 15, passa a usar 14. Se ela usa durante uma semana, baixa para 13, para 12. A cada semana baixa uma gota. E ela vai ver que vai ser fácil chegar em 5 gotas, em 4, em 3, em 2. Tem gente que vai e esguicha aquele adoçante ali, sabe? Ela nem sabe a dose que ela tá usando. Então aquilo realmente fica uma coisa doce demais e uma dose descontrolada. Então tem que começar a medir
e reduzir gradualmente, a cada semana uma gotinha menos, ela consegue equilibrar isso bem melhor na sua alimentação, e aí perde a dependência do paladar doce. Porque quanto mais ela sentir a intensidade do doce, o que acontece? Ela nunca vai se lembrar de comer aquele doce, porque o doce é muito intenso na língua. Então ela sempre vai sentir falta de coisa doce, porque a língua pede mais, nada vai parecer doce. Quando ela comer aquela fruta seca, não é doce. Quando ela comer uma banana, não é doce. Nada é doce. O doce é aquele 1 litro de adoçante que não existe outro, entendeu? Então ela tem que reduzir isso para poder sentir o doce dos alimentos naturais. E sentir outros sabores também, né? Vai desviciar o paladar, né? Claro, sentir o amargo, sentir o ácido, sentir o salgado. E esse é um outro detalhe, as pessoas também põem muito sal em tudo. É sal na salada, sal no arroz, falta de tudo. E aí nada lhe parece doce. A gente tem que lembrar, Léo, que os alimentos naturalmente são doces. Se tu não colocar sal no arroz, no feijão, numa carne, no molho, tudo isso fica doce. Tudo isso é doce. Arroz é doce, feijão é doce, batata. Elas são doces se não colocar sal. Então a gente põe muito sal em tudo e depois tem vontade de comer doce. Mas o doce é o paladar natural do ser humano. Porque a gente não tinha sal lá no início. Então os alimentos eram doces. Então a gente tem uma memória também ancestral por alimentos doces. Também tem que ser lembrado isso. Então diminuir o sal é outra estratégia, diminuir o adoçante. É outra estratégia para se livrar do doce. Legal. Bom, você falou que o doce é um sabor ancestral e tal, mas ele também não era um sabor muito comum, assim, não é toda hora, não é um sabor... me fugiu o termo aqui agora, mas não é um sabor... frequente. Frequente, isso. Nessa eventual, alta intensidade, não. Porque se simplesmente tira o sal do açúcar do feijão, é um doce super suave, né? É um adocicado muito leve. Para ter o doce intenso, é só quando as frutas estavam maduras. Então, a fruta bem madura, tu já tem algumas épocas de algumas regiões, uma coisa limitada. Então, qual era a fruta da safra naquela época do ano? Naquele lugar que aquele homem das cavernas estava. Então, aqueles pequenos frutos que ele encontrava ali, que ele ia ter aquilo mais adocicado. Então, é uma coisa rara, realmente, doce intenso. Né? Então, é uma coisa, realmente sim, o doce era um doce suave, mas como o cara não tinha sal, não tinha os outros temperos aí, intensos, o paladar era muito mais sensível a isso tudo. Né? Entendi. Então, é muito melhor o resultado. Legal. Gabriel, eu acho que já deu para a gente falar de bastante coisa aqui. Eu vou fazer um resumo rápido das soluções que você apresentou aí, que a gente conversou, para a gente dar uma última dica bacana para o pessoal e se despedir, tá? Olha, pessoal, a gente falou aqui em exercício moderado, a gente falou em dormir bem, tudo isso é solução, tá? Agora eu só estou falando solução direto, já mastigado. Encontrar outras fontes de prazer para você endorfinar, para você ter dopamina, sabe? Liga para um amigo, para uma amiga, vai namorar, enfim, vai ter situações de prazer, que a vida não é só estresse, entendeu? Isso ajuda nos seus níveis de glicose, né, no sangue, e ajuda na sua saúde. Outra coisa que eu tinha notado é tomar smoothies, green smoothies, né, vitaminas verdes ou suco de clorofila. Isso mineraliza o teu organismo, diminui a tua necessidade, né, do doce, e, enfim, até altera o seu paladar, como a gente comentou. Evitar o açúcar, evitar as farinhas brancas, né, refinadas, evitar laticínios, isso como base alimentar, tá, gente? Evitar essas coisas como base alimentar, evitar sucos e tal, dar preferência a alimentos in natura. Tinha notado aqui da canela também, né, que tem cromo, a canela já é até docinha também, né? Perfeito. E diminui a vontade de comer doce. Equilibrar os níveis de dopamina, a gente já falou, buscar fontes de selênio, iodo, vitamina D, ferro, zinco. Evitar processados e ultraprocessados, isso aí já é uma recomendação que está até extrapolando aqui o nosso assunto, mas se você faz isso, você já está, enfim, dando uma grande virada na sua vida em termos de saúde e alimentação, né? Ir mais às feiras, cozinhar, comer mais em casa, com a família,
né? Enfim, que isso também, relacionar o alimento com o afeto é importante também. Ser mais crítico com relação à publicidade, porque a publicidade vende para a gente muita coisa como sendo saudável, né? Como opção mais saudável. Há coisas que a gente já sabe hoje, que já são sabidas, que fazem muito mal, tipo refrigerante ou sucos de caixinha, mas mais saudável não quer dizer que seja saudável, entendeu? Então, ser muito crítico com a publicidade. E a gente falou aqui também da questão da variedade, comer menos variedade, por exemplo, de carboidrato, porque quanto mais variedade de comida, mais você come e mais você está se distanciando da sua real necessidade de ingestão de calorias e nutrientes e por aí vai. Então, você está gastando energia desnecessária, envelhecendo mais rápido, só para digerir comida. Então, tipo, comida é fonte de prazer? Mas existem outras fontes de prazer e a gente pode se relacionar bem com esse prazer da comida também, sem ser de uma forma obsessiva. Não gosto da palavra obsessiva, mas uma forma exagerada. Isso. Legal, né? Acrescentaria mais alguma coisa, Gabriel? Ou a gente já fez um resumo bom aí? Dos alimentos, só acho legal botar o coco também, que é um alimento que não tem quase carboidrato e dá um toque meio adocicado, meio sabor meio doce, sem ter açúcar. Eu acho um alimento bem legal também, ser usado com mais frequência pela população. Legal. E tem a gordura do coco também, né? Isso que eu ia te perguntar. Agora a gente vai dar um plus para as pessoas, um a mais para as pessoas. Porque a gente está falando aqui de açúcar, mas a gente está falando de fonte de energia também. A gente falou dos carboidratos lentos, né? Que não são açúcares, mas são fontes de energia. E a gente falou das gorduras, a gente não falou... Quer dizer, a gente até falou, mas vamos organizar aqui de novo. Gorduras boas. Só para a gente dar aquela pitadinha da semana da gordura para as pessoas. Quais seriam fontes de energia, gorduras que sejam boas? Então, aqui, eu acho que as pessoas têm que focalizar. A gente tem que saber um pouco mais sobre gordura saturada. Que gordura saturada não é necessariamente ruim. Tem gordura saturada de origem animal, de origem vegetal, isso é diferente. E não necessariamente porque animal é ruim. O aquecimento é que transforma as gorduras em coisas ruins, basicamente. Seja ela poliinsaturada, ou mono ou saturada. As gorduras que não foram aquecidas praticamente são boas. Sejam as saturadas, como é o caso da gordura do coco, seja a gordura monoinsaturada, como tem numas avelãs, numas amêndoas ou no azeite, ou as poliinsaturadas, como tem na linhaça, na chia, nos peixes de águas frias. Então, a gente tem gorduras boas, tanto de origem animal, vegetal. O cacau é uma outra gordura fantástica, né? Na manteiga do cacau tem uma gordura muito saudável que protege o nosso colesterol. Então, cuidado que as pessoas têm que ter. Mas a gordura que mais faz mal de todas, que ninguém tem dúvida, é a gordura hidrogenada. Então, as pessoas têm que olhar, isso só tem o produto industrializado. Então, se a gente seguir aquelas normas e comer menos industrializado, nossa, já melhorou muito. Muito. Mas se for comer industrializado, olha no rótulo. Gordura vegetal ou gordura hidrogenada ou óleo de palma ou gordura de palma fracionada, desculpa. Óleo de palma não é um problema. Agora, gordura de palma fracionada significa que ela foi hidrogenada. E ninguém percebe isso. As pessoas têm nutricionistas indicando produtos com gordura de palma fracionada ou gordura vegetal. Às vezes eles põem óleo vegetal hidrogenado. Mas se tiver uma palavra dessas, gordura vegetal ou hidrogenado ou fracionado, você pode que é frio. Então, e aí as boas, a gente esqueceu de mencionar o abacate também. Então tem abacate, coco, castanhas, tudo isso é fonte de gordura boa. Você citou aí o peixe. Excelente. E a própria gema do ovo também tem gorduras bem saudáveis dentro. Então, uma gordura de origem animal super importante para a saúde. Isso aí tem que ser lembrado também. Macadâmia, gordura fantástica, tem ômega 7 dentro. Da mesma forma que o coco também tem ômega 7, importante para o cérebro. Então, a linhaça e a chia também são interessantes. Legal. Para o vegetariano em especial, como fonte de ômega 3. Os peixes, né, os peixes gordos, peixes de água fria, de mar, peixes de mar, excelentes fontes de gordura saudável. E isso tudo vira energia. E isso tudo o nosso corpo metaboliza como energia.
É isso? E metaboliza como energia sem precisar de insulina, que é o nosso grande vilão hoje. Quer dizer, vilão no sentido que as pessoas comem muito carboidrato e liberam muito insulina. Então a insulina não faz mal na hora certa, na quantidade certa. As pessoas, como a gente falou, né, muito carboidrato, muita insulina sem fazer exercício. Né? Entendi. Olha, Gabriel, nessa conversa aqui, conversando com outros especialistas também, o que me vem é que a gente realmente precisa aprender muito no quesito alimentação, porque com o estilo de vida moderno, corrido, a gente acaba ficando ali ou no arroz e feijão, ou enfim, muito no basicão, e a alimentação é um universo, você tem tantas possibilidades, tantos alimentos, tantos sabores, enfim. A gente aqui falou várias coisas, e a Time, e a Inês, e enfim, e vários outros profissionais que estão ligados ao Sinai de alguma maneira, fazem tantas receitas e tantos sabores maravilhosos com isso tudo, e é tudo saudável, tudo cheio de prazer, tudo você come agradecendo e fazendo aquele sabe? Então, é um universo muito rico e fascinante para a gente explorar realmente, e não acaba, né? Não tem fim as possibilidades. E você pode ser saudável. Então, deixo aqui o convite para as pessoas, para a gente seguir nessa busca aí juntos, de achar uma alimentação prazerosa, saudável, diversificada, moderada, equilibrada, sabe? Para a gente começar a falar também da nutrição dos nossos outros níveis, né? Nutrição emocional, nutrição mental, enfim, para a gente se realizar e ser feliz, que eu acho que é lá que todo mundo quer viver, vamos dizer assim. Namastê. Namastê, né? Legal, Gabriel. Cara, super agradeço essa conversa. Acho que vai ser bastante esclarecedora para muita gente. E, pessoal, é só o começo, tá? Tem muito trabalho a ser feito. Isso aí, vamos lá, estamos juntos. Vamos lembrar sempre, como eu disse no Hangout, né? Respeite seus genes. A cada dia, cada garfada determina o seu destino. Mude os seus hábitos e mude quem você é. Nunca se dê por satisfeito. Se você não está gostando do resultado, mude. É a sua vida que está em jogo, é a sua saúde. Não dependa dos outros, faça e mude, que o resultado pode ser melhor. A gente sempre pode dar um pouquinho mais, fazer um pouquinho melhor a cada dia e melhorando e buscando a nossa saúde. Só depende de nós. Tá bem? Vamos ser felizes, vamos se amar, se cuidar, porque não tem preço. A nossa saúde não tem preço mesmo. Tá bem? Legal. Abraço, querido. Obrigado, hein? Um abraço, tudo de bom. Tchau, tchau.